Jó capítulo 5, versículo 17, diz assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas dela vem tratar, dessa ferida vem tratar, ele machuca, mas suas mãos também curam. Quando a gente lê assim, muito correndo esse texto, dá a impressão que Deus, ele é um Deus castigador, né? Mas é interessante que a gente pare às vezes para pensar o que significa esse texto, dizendo que Deus, o Deus Todo-Poderoso, que corrige, e diz que é feliz o homem a quem recebe essa correção, diz que ele fere e também trata, que ele machuca com as suas mãos também cura. E, queridos, nós temos duas naturezas. O Hamilton, enquanto introduzia aqui a palavra no culto, ele falou da espada de dois gumes, também falou das nossas duas naturezas, da natureza carnal, da nossa natureza espiritual. A nossa natureza espiritual, ela só cresce, nós nos tornamos mais perfeitos em Deus na medida que a nossa carne, ela é diminuída, ela é ferida. Então, o que precisa ser ferido em nós para que nós possamos crescer em Deus? O nosso ego, por exemplo, né? O nosso ego precisa ser ferido. Deus às vezes precisa realmente tocar no nosso ego e mostrar: olha, você não é tudo isso. Você precisa de correção nessa área, né? Então receba com carinho essa palavra de Deus que diz: como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas dele também vem tratar, ele machuca, mas também vem curar. Ele não vai tirar nada de bom de você, ele só vai acrescentar coisas boas. Mas nós precisamos estar dispostos a permitir que ele também nos corrija nesse sentido, tire toda e qualquer impureza do nosso coração, das nossas mentes, das nossas vidas. Amém? Vai ser emocionante hoje, queridos, amém? Se segura aí na tua cadeira, eu estou com muita expectativa. Nós vamos falar de um assunto muito interessante, que fala sobre renovar o nosso interesse. Renovar o interesse no que, pastor? São tantos os assuntos, não dá para a gente tratar aqui de cada assunto ou coassunto que cabe aqui nesse tema. Mas vamos deixar o nosso coração aberto para o próprio Espírito Santo mostrar sobre o que nós precisamos renovar o nosso interesse. Tem essa mensagem, Deus me deu pelo menos um ano atrás, e estava lá guardadinha, e durante essa semana, enquanto eu buscava o tema para ministrar a vida de vocês, e para mim também refletir, ser ministrado, Deus me trouxe isso ao coração. E sempre é oportuno renovar o nosso interesse, amém? É preciso renovar o nosso interesse pelo casamento, é preciso renovar o nosso interesse pelos filhos, é preciso renovar o nosso interesse pela fé, é preciso renovar o nosso interesse pela vida, renovar o nosso interesse pelas pessoas, pelas almas. É preciso renovar o nosso interesse pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Então esse tema é muito abrangente, e aquilo que eu não consegui falar, por favor, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, amém? Como que acontece? Por que é necessário ministrar um tema como esse? Por que é necessário renovar o nosso interesse sobre determinados assuntos? É necessário renovar o interesse porque, na medida que o tempo passa, muitas vezes nós substituímos algumas coisas por outras, alternamos a ordem aí das coisas, colocamos aquilo que nesse momento é importante para trás, para que outra coisa chegue e ocupe aquele lugar. E muitas vezes nós vamos sempre empurramos, e não pegamos aquilo que muitas vezes está lá atrás, já meio esquecido. É isso que nós vamos fazer hoje, pegar aquilo que está esquecido e trazer para a nossa vida atual, amém? Esse é o ano, quem sabe o que é o ano? Dos desafios. O desafio de hoje é renovar o nosso interesse, amém? Não sei se você concorda, eu vou ler aqui um texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Um texto que tem como autoria aqui o rei Salomão, filho do rei Davi, o homem que a Bíblia diz que foi o mais sábio de todos os tempos, que excedeu inclusive em riqueza, a todos os homens que viveram antes dele e depois dele, Aquilo que Salomão acumulou em riqueza é quase incalculável, é algo realmente assim que deixa a gente de boca aberta. Diz que nos tempos de Salomão, as ruas eram pavimentadas de prata, tinha tão pouco valor a prata, que a prata servia como cascalho, para você ter ideia. Salomão foi próspero, foi abençoado por Deus de muitas maneiras, mas quando a gente lê a história completa de Salomão,
nós chegamos até a duvidar que ele foi salvo. Algumas coisas que Salomão fez e viveu, né, deixam esse ponto de interrogação. Será que realmente Salomão aproveitou todas as oportunidades que Deus deu para ele? Em algumas sim, algumas acredito que não. Salomão foi se envolvendo, querido. Se você começa a ler sobre a vida de Salomão, você vai ver que ele assume o reinado no lugar do seu pai Davi, bem jovem, e com um coração muito humilde, ele faz uma oração a Deus pedindo sabedoria. E Deus olha para aquele coração e fala: Salomão, era isso que eu esperava, era isso que eu buscava num rei, e porque você me pediu apenas sabedoria, eu vou te dar muito mais do que isso, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar poder, né? Essa foi a maneira como Salomão iniciou a sua vida, né, como rei, e, né, de fato ele se tornou um homem sábio e próspero. Mas ele foi perdendo interesse pelas coisas de Deus na medida que coisas novas foram acontecendo com ele. Quando nós olhamos, né, para a palavra de Deus, havia algumas recomendações de Deus para todos os reis que porventura, né, fizessem parte do governo do povo dele, né, de Judá, de Israel. Algumas recomendações de Deus para os futuros reis era: os reis não deverão ter muitas mulheres. Quem sabe quantas mulheres Salomão teve? 1000 mulheres. Entre esposas e concubinas, ele só teve 1000 mulheres. Tudo indica que foram essas 1000 mulheres que tiraram ele do caminho de Deus. Então, ele perdeu o interesse por aquilo que Deus tinha ensinado para ele. Havia também recomendação a respeito dos reis do povo de Deus, que eles não deveriam acumular muitos bens, né? E nós acabamos de falar que no tempo de Salomão, prata era como escória, como cascalho. Havia outra recomendação que dizia que os reis não deveriam acumular cavalos. Cavalos na época era sinônimo de poder para a guerra, né? Um rei tinha interesse em ter muitos cavalos porque isso significava, né, poder para guerrear. Salomão importava cavalos do Egito a troca de ouro. Tinha muitos estábulos de cavalo. Então isso só para você ver que quando a gente vai perdendo o interesse pelas coisas de Deus, a gente vai substituindo, né, isso por outras coisas. Salomão fez isso. Isso aconteceu com o cara mais sábio da terra. Será que acontece com a gente? Com certeza. Não estou aqui para apontar o dedo para você, mas com certeza nós estamos suscetíveis a viver essa realidade. E aqui Salomão, talvez depois de ter pensado bastante, refletido bastante, Eclesiastes 4:4 ele diz assim: descobri que todo trabalho e toda realização surgem de competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. É muito interessante, porque ele não estava contando a história da vida de outra pessoa, ele estava contando a própria história. De certa maneira ele estava dizendo assim: o que eu fiz foi um absurdo, o que eu fiz foi correr atrás do vento, eu competi com todo mundo, eu quis ser o cara que tinha mais mulheres, eu quis ser o cara que tinha mais poder para a guerra, eu quis ser o cara mais rico, eu quis ser o cara mais sábio. E no final de tudo eu vi que tudo isso é um absurdo e foi como correr atrás do vento. E às vezes a gente lê um texto como esse e se sente encorajado a competir, porque sendo descuidado na leitura, a gente pensa que se a competição leva à realização, então vamos competir. Mas que tipo de realização a competição nos leva? A realização do nosso ego, não leva à realização dos propósitos de Deus. Então, quando nós lemos um texto como esse, né, entenda que trabalho e realização não estão sendo apontados aqui como algo positivo, mas como algo negativo. Quando a gente vive nesse entusiasmo, muitas vezes, pelas coisas desse mundo, nós trabalhamos muito, muito mesmo. E nós competimos muito, muito mesmo sem você perceber. E nós realizamos muito, muito mesmo. Mas o problema é que só no final a gente chega à conclusão que foi bobagem. Amém? Então nessa noite o desafio é esse: colocar as coisas em ordem, renovar o interesse por aquilo que é realmente importante e deixar Deus cuidar daquilo que é menos importante. Amém? Falando já, né, sobre esse sistema de competição que nós nos envolvemos, né? É verdade ou não é, querido? Quem é funcionário? É ou não é uma boa ideia ser o melhor funcionário? Funcionário elogiado pelo patrão, reconhecido pelo patrão. Você que tem uma empresa, é o melhor, é ou não é o que nós buscamos, o que nós idealizamos? Não, a minha empresa vai ser referencial aqui na cidade. Vai ser a mais buscada, vai ser a mais requisitada. Nas pesquisas de opinião pública vai estar lá top, né? Estamos buscando reconhecimento. Como filho, quando tem uma família muito grande, sempre tem uma disputa de filho. Não, eu sou o
o amado do pai, eu sou o amado da mãe, né? Em todas as áreas, dentro da igreja, muito, em todas as áreas que você possa imaginar, há essa busca por reconhecimento que vem através da competição, né? E isso ocupa muito o nosso tempo, ocupa muito mesmo, muito tempo, e desgasta muito as nossas energias, nossa força. E é isso que nós precisamos reavaliar nessa noite. Queria ler com você Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8 foi o texto que Deus me deu para compartilhar, para realmente trazer esse assunto para essa noite. Filipenses 4, do 8 ao 10 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Eu queria que você lesse essa segunda parte comigo aqui. Não é como se o apóstolo Paulo estivesse falando, mas como se o próprio Deus estivesse falando pessoalmente com você. O apóstolo Paulo está dizendo que os filipenses, o povo de Filipos, eles tinham renovado o interesse por ele. Mas eu queria que você transferisse essa mensagem, para a boca de Deus e ouvisse Deus falando com você. Alegro-me grandemente, porque finalmente você renovou o seu interesse por mim. De fato, você já se interessava, mas não tinha oportunidade para demonstrá-lo. Aqui, queridos, que está o que mais importa dessa mensagem. Nós ouvimos Deus falando conosco. Filho, filha, estou muito feliz por você estar aqui. Estou muito feliz porque você tem encarado os desafios. Estou muito feliz porque você tem demonstrado interesse novamente, um interesse ainda maior do que você já tinha. E eu sei que você já tinha interesse por mim, mas agora você está tendo a oportunidade de demonstrar. Amém? Não é o apóstolo Paulo. A escritura, de Gênesis a Apocalipse é escrita a partir de homens inspirados por Deus. Então, seja Paulo, seja Pedro, seja João, seja Mateus, seja Lucas, seja Isaías, seja Moisés, eles foram apenas instrumentos de Deus, e a mensagem é o próprio Deus que está dando. Filho, estou feliz, porque você está renovando o teu interesse por mim. Amém? Antes dessa mensagem, que Paulo dá ali no finalzinho, ele fala de uma lista de coisas, das quais nós não podemos perder o interesse. Ele diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver coisa excelente ou digno de louvor, vou substituir a palavra aqui, tenham interesse, renove o interesse por isso. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, tenham interesse por isso. Amém? E eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Nós precisamos fazer uma lista. Faça uma lista mental, se você quiser fazer em casa, ou se você quiser fazer uma lista, com papel e caneta, pode fazer também. Mas é importante que você, nesse momento, ouça o Espírito Santo dizendo: olha, filho, eu quero ajudar você a identificar áreas da tua vida que você perdeu o interesse. É importante, queridos, eu não posso fazer isso por você como pastor. Eu só posso conduzir você a ouvir o Espírito Santo dizendo: olha, foi nisso que você perdeu o teu interesse. Foi nisso que você perdeu o teu interesse. Então faça desse momento uma reflexão. Eu vou orar enquanto você reflete. Papai querido, no nome de Jesus, nos dá, Senhor, revelação, Pai, entendimento, discernimento, Pai, e também coragem para admitir, Senhor, que muitas vezes, Senhor, áreas importantes na nossa vida foram esquecidas. E nessa noite, Senhor, nós queremos descobrir, Pai amado, para começar uma mudança, uma transformação no nosso estilo de vida. Descobrir aquilo que, Pai, foi esquecido, que requer uma renovação do nosso interesse.
nós oramos a Ti e cremos que o Senhor falará conosco, Pai, não apenas hoje, mas nos dias que estão por vir. Em nome de Jesus, amém e amém. Você crê nisso também? Dê um aplauso ao Senhor, queridos. Amém. Então, vale aqui uma pergunta para nós ainda continuarmos essa reflexão. O que acontece enquanto nós estamos ocupados com as coisas desse mundo? Sem margem para erro, o tempo passa, né? Essa pergunta tem inúmeras respostas, né? Possíveis respostas, mas uma delas não falha. Enquanto nós nos ocupamos com qualquer coisa nesse mundo, o tempo passa. O tempo passa. E queria que você descobrisse que está lá escrito em Êxodo 34:20. É bem forte, se segura. Diz assim: não compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na época de colheita. Eu peguei um texto pequeno aqui, mas recomendo, né, que você leia o antes e o depois desses versículos, porque esse texto, esse capítulo por inteiro, está falando de ofertar a Deus, está falando de se consagrar a Deus, e está falando de descansar em Deus. E o próprio Deus diz isso para mim e para você: não apareça diante de mim de mãos vazias. Muitas vezes quando a gente ouve um texto, a gente já fica na defensiva. Meu Deus, o pastor vai falar de dízimo, vai falar de oferta, né? E não é isso, querido, não é isso. Nós temos um chamado para viver nessa terra. Nós temos um propósito. Deus não nos criou para viver aquilo que, né, a ciência diz: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nosso processo é outro, é muito mais abrangente, é muito maior, é muito mais intenso. Então, quando Deus está dizendo que nós vamos nos apresentar diante dele e não devemos nos apresentar de mãos vazias, Ele está dizendo assim: olha, quando você se apresentar diante de mim, por favor, que você se apresente como alguém que cumpriu o teu propósito nessa terra. Amém? E muitas vezes, queridos, nós podemos descobrir que tem algumas coisas que são inimigas do cumprimento do propósito. Às vezes nós nos cansamos, às vezes nós não confiamos tanto em Deus, às vezes nós nos ocupamos, perdemos o interesse, e isso é extremamente importante para o cumprimento do nosso propósito, renovar o nosso interesse, então, por esse chamado, por esse propósito. Amém? É muito bom mesmo, sabe? Se você for um funcionário exemplar, se você for um patrão exemplar, se você for um aluno exemplar, se você for um pai exemplar, se for você um filho exemplar, mas mais ainda, mais bom ainda, mais feliz você será ainda se você for um filho de Deus exemplar, um cristão exemplar. Amém? Quem lembra o que nós ministramos a semana passada? O tema da mensagem era: olha o que ele fez comigo. Nós falamos um pouquinho de testemunho, né? De dar o nosso testemunho, de ser um exemplo. É muito bom ter o que dizer: olha, isso aqui, isso que aconteceu na minha vida, foi Jesus que fez comigo. Amém? Então, planeje. Vai chegar a hora de nós nos apresentarmos diante de Deus. Planeje chegar lá e dizer: Deus, está aqui, querido Deus, está aqui, querido Pai, está aqui, meu Senhor, a minha vida valeu a pena, eu vivi os teus propósitos. Eu lembro de, há muitos anos atrás, pelo menos 14 anos atrás, não sei se o senhor Dinei estava nesse dia, mas teve um teatro, o Christian não sei se estava também, teve um teatro onde que, né, ali tinha uma pessoa representando Jesus e outras pessoas se apresentando a Jesus, e umas se apresentavam com as mãos cheias, dizendo: Jesus, olha o que eu fiz, né, nessa terra. E Jesus fala: mas não foi nada disso que eu pedi. Às vezes as mãos cheias não significam a aprovação de Deus, porque o propósito não é aquilo que a gente escolhe fazer, o propósito é aquilo que Deus escolhe para nós fazermos. Então imagina a gente chegando lá de mãos cheias, com muita expectativa, dizendo: aqui, Senhor, o Senhor vai ter que aprovar, porque eu fiz tanta coisa, né? E chegar lá e dizer, e ouvir dele: não, eu não pedi isso para você. Outras pessoas, né, chegavam temerosas diante de Deus, ali com pouca coisa, e dizia: Deus, eu reconheço que eu fiz pouco, né? Eu vi um filho, foi exatamente isso que eu pedi de você. O pouco que eu pedi para você, você foi fiel no pouco, e eu te colocarei sobre muito. Entra no gozo do teu Senhor. Algumas pessoas chegavam confiantes também
em que iam convencer Jesus, dizendo: Jesus, olha, eu não consegui nada, mas eu quero me explicar. O senhor sabe, né? O tempo era corrido demais, não sobrou tempo. Eu estava ocupado com as coisas que tinha que cuidar disso, cuidar daquilo, fazer aquilo outro, né? E ouviam, né? Afasta-te de mim, não te conheço, né? São coisas que marcam a nossa vida, marcou a minha vida, e eu decidi colocar, né, uma ordem de prioridade, então, nas coisas que eu viveria. Faça isso também. E quando nós falamos em colocar ordem de prioridade para a nossa vida cristã, nós precisamos descobrir que esse mundo não num tom genérico, mas realmente falando das dificuldades que esse mundo está tendo. Muitas dessas dificuldades é porque falta pessoas, né, que liderem outras pessoas. E não esse tipo de liderança que muitas vezes nós, né, mentalizamos, que nós idealizamos, mas líderes como Jesus, homens e mulheres que liderem a sua casa, a sua família, os seus filhos, que liderem os seus vizinhos, que liderem, né, o seu trabalho, que liderem como Jesus liderou, né, sem imposição, sem, né, necessidade de, né, punição. Isso é com Deus, queridos. Eu como pastor decidi há um bom tempo não ser aquele que cobra, mas aquele que encoraja, aquele que ensina, aquele que, se permitirem, eu, né, conduza nos caminhos de Deus. Por que eu decidi não cobrar? Porque esse é o papel de Deus. É o próprio Senhor que vai cobrar, é o próprio Senhor que vai julgar, né? Eu estou aqui para encorajar você, para realmente conduzir você. Se a dinâmica pastor e ovelha funcionar, o pastor precisa conduzir a ovelha. E é para isso que eu, né, me tornei pastor, para conduzir as pessoas e não para obrigá-las ou, né, ficar cobrando elas. Queria que você lesse mais esse texto comigo de Jeremias 48:10, que diz assim: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor, maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. É bem forte, né? Tem aqui um tom de imprecação, né? Dizendo: se você não faz isso, ou se você faz isso mal feito, tem algo a ser colhido em consequência. Mas eu queria que você entendesse uma coisa: esse texto foi escrito, né, para pessoas que estavam em batalha. Nós não podemos, né, imaginar que alguém que está em batalha faça as coisas relaxado. Se você der bobeira estando em batalha, querido, você não morre apenas, mas coloca a vida de muitas pessoas em risco. Diz que maldito aquele que faz com negligência o seu trabalho. Imagine eu e você na guerra, né, jogando joguinho no celular. O que você acha que vai acontecer? Quanto tempo será que nós vamos passar de fase? Não vai ser só o cara que está jogando joguinho de celular que vai morrer uma galera junto. Quando uma pessoa está em batalha, ela não pode, né, perder o interesse por aquilo que ela está fazendo. Diz ainda que maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Num contexto de guerra, é fugir da batalha. Num contexto de guerra, é se negar a defender a sua família, o seu povo. No nosso contexto, é dizer: Senhor, eu não tenho nada a ver com isso, essa obra não é para mim, vidas não é comigo, deixa que eu me ocupar com as coisas que eu gosto de fazer. Nós precisamos renovar o nosso interesse pela guerra do Senhor Jesus, amém? Ele batalhou e continua batalhando pela salvação das pessoas. Nós precisamos renovar o nosso interesse pelas vidas, pela nossa primeiro, pela vida daqueles que estão perdidos, pelas famílias, pela igreja, amém? Onde que estão esses homens e essas mulheres que Deus chamou para liderar? Se elas não estão liderando, elas estão fazendo outra coisa, amém? Vamos renovar o nosso interesse pela liderança. Precisamos, queridos. Nossa espada não pode ficar escondida, jogadinha debaixo da cama lá. Precisamos lutar a luta do Senhor, a guerra do Senhor, amém? A nossa guerra não é contra sangue e carne, não é contra a pessoa. Não vou sair ofendendo as pessoas porque elas não concordam comigo. Não vou saindo dizendo: olha, você está errada porque você não vai na minha igreja. A nossa guerra é contra os principados e potestades, contra os demônios, contra o inimigo que trabalha contra as vidas, tentando ceifá-las, enganá-las, seduzi-las, distraí-las, amém? Queria que você fechasse os teus olhos.
que você imaginasse a sala do Senhor Jesus, a sala do recrutamento, lá onde que os candidatos ao serviço do reino se encontram. Imagine isso, não sei como que você vai imaginar, mas eu imagino um grande salão, com várias cadeiras, o próprio Senhor Jesus ali para realmente recrutar essas pessoas. E imagine que numa cadeira dessas está lá o teu nome, esperando você se apresentar. Deus tem, queridos, existem funções, existem coisas que estão aguardando eu e você renovar o nosso interesse para que a gente chegue lá e se apresente a Deus, diga para Deus: Deus, eu vim aqui cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Pense que como filhos, muitas vezes nós estamos dizendo: Deus, não estou muito interessado na tua batalha, na tua luta, sabe, não deixa essa cadeira vazia, né? É claro que eu estou falando de uma cadeira imaginária, mas há um lugar com o meu nome, com o teu nome, esperando para ser preenchida, amém? Renove o teu interesse por essa batalha. Joel, capítulo 3, versículo 9, diz assim: proclamem isto entre as nações, é para ser proclamado hoje mesmo. Preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem, forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco: sou um guerreiro. Venha depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações. Isso é uma convocação. Deus está convocando eu e você. Proclamem entre as nações, proclamem em Rebouças, proclamem em Irati, proclamem entre as cidades vizinhas. Isso é uma convocação. Prepare-se para a guerra, desperte guerreiro, desperte guerreira, todos os homens e mulheres de guerra aproximem-se e ataquem, forjem seus arados, fazendo deles espadas, de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, ainda que você olhe para você e diga: meu Deus, o que eu tenho para oferecer nessa guerra? Deus está dizendo: eu gosto de pessoas assim, é nelas que eu me mostro forte. Diga ao fraco: sou um guerreiro. Venha depressa vocês, nações vizinhas, reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Quando nós lemos esse texto, nós vemos algumas coisas que parecem fora de contexto. Pessoas com arados e foices. E existe uma possibilidade, queridos, dessas pessoas estarem fazendo coisas que não era para elas fazer. Eu acredito que essas pessoas já tinham sido chamadas para guerrear, mas elas preferiram arar e roçar. E Deus está dizendo: olha, agora é hora de você alinhar o teu coração com o meu, de você colocar a tua vida, de acordo com os meus propósitos. Então seja você essa pessoa que está sendo convocada. Renove o teu interesse pela batalha do Senhor, amém? Nós precisamos ter convicção. Ninguém vai para a guerra com dúvida. A gente precisa ter convicção no nosso coração. E essa guerra vale a pena ser lutada. Vale a pena correr risco para entrar nessa guerra. A nossa convicção precisa ser forte. Se a gente tiver, de repente, ali em cima do muro, não sei, talvez, quem sabe, será que não é perigoso? É perigoso. Sempre é perigoso. Mas a nossa convicção vai nos fazer ir para a guerra. Soldado que não foge à luta, tem convicção que vale a pena lutar pela sua pátria, amém? Nós não vamos lutar só pelo Brasil, nós vamos lutar pela nossa pátria celestial, amém? O mundo precisa de pessoas que tenham coragem, que não fiquem em cima do muro. Renove então as suas convicções. Essas convicções geradas pela fé em Deus não vão nos deixar parados. Uma pessoa convicta está sempre em movimento, está sempre buscando o que fazer, como contribuir. Josué 6:7 diz assim: ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade, e os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Existe uma palavra aqui interessante: marchem. Nós precisamos estar sempre marchando pela fé. Essa convicção: não, eu sei, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei que vale a pena essa batalha, então eu vou marchar, eu vou me manter em movimento, eu vou avante, eu vou continuar. Ainda em Êxodo 14, versículo 10, o texto que fala que os israelitas estavam saindo da escravidão do Egito na direção da terra prometida. Tem algo curioso aqui, queridos. Vou ler para vocês.
Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamavam ao Senhor. Vamos parar um pouquinho só para provocar a nossa imaginação. 600 mil homens, fora crianças e mulheres, saíram do Egito como escravos para viver a promessa do Senhor na terra prometida. Caminharam 40 dias, se depararam com o mar na frente deles. Olharam para trás, como o deserto geralmente é feito de planície, então você enxerga longe.